Meus irmãos, mais uma vez estamos para poder conversar mais um pouco sobre as nossas lições. Hoje, lição de número 9, onde nós temos como texto básico um dos milagres de Cristo. Para que nós possamos entrar nos dois textos, nós temos dois textos, que é o Mateus 9 e também Lucas 9, dois textos que nós temos para conversar um pouco. Se bem que o segundo texto é o mais conhecido, que é o milagre de Cristo. Já ouvimos muitas palestras, muitas pregações sobre ela, então nós vamos apenas colocar alguns pontos que são para nós essenciais, para nós guardarmos um pouco mais a nossa reflexão. Mas, antes de nós entrarmos basicamente no texto, algumas observações e algumas coisas são interessantes quando nós analisamos o que é o cristianismo. A beleza do cristianismo está justamente na questão do exemplo que nós temos para segui-lo. O cristianismo é algo que exige de nós uma vida de excelência. Quando Deus nos chamou para ser o seu povo, quando Deus nos chamou para constituirmos um povo com Ele, Deus exigiu de nós vida, exigiu de nós exemplo de vida. Mas, quando nós olhamos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que seguir este caminho parece se tornar algo impossível, algo extremamente espinhoso e difícil. Aí entra a misericórdia de Deus para com cada um de nós, aí entra a bondade de Deus para cada um de nós, dando para nós um exemplo para que nós, com esse exemplo, sintamos também, reconheçamos que é possível termos uma vida cristã saudável, é possível ter uma vida cristã de crescimento a cada dia. E o nosso principal exemplo, ele se faz presente, ele se torna presente na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses 3 anos que ele esteve conosco na Terra, foi justamente para nos dar o exemplo e nos mostrar que é possível trilharmos o caminho da vida cristã. Só que em alguns momentos da vida de Cristo aqui na Terra, nós vemos algumas situações que acontecem com ele, que ele nos mostra aí a sua palavra, a sua mensagem, que parece que se tornar algo difícil de fazer, de realizar, assim como ele fez, assim como ele realizou, ele nos deu esse exemplo, mas em alguns momentos nós achamos que isso se torna algo difícil. Isso porque nós não conseguimos ver a situação, ver o problema aonde a gente vive, do modo como Cristo veio, do modo como Cristo resolveu determinadas situações. E no nosso texto de hoje, nós vamos encontrar 2 verbos básicos e principais que direcionam a ação de Jesus, que é o verbo ver e também o verbo acolher. Esses 2 verbos nós encontramos nas 2 passagens de hoje e são os 2 verbos que direcionaram a vida de Jesus, o seu ministério aqui na Terra. Não há necessariamente uma ordem, primeiro ver, depois acolher, ou então acolher primeiro, depois ver. Dependendo da situação, dependendo da circunstância, Jesus usava esses 2 verbos na hora que aquela vivência que ele estava passando era então acontecia. Se nós olharmos devagar e tentarmos buscar um significado para esses 2 verbos, é preciso que a gente veja o significado da forma como Jesus usou, porque ele é que é o nosso exemplo. Quando nós olhamos o verbo acolher, como é que Jesus acolhia as pessoas? Se a gente for buscar o significado do verbo acolher, nós vamos encontrar recepcionar carinhosamente, demonstrar consideração, oferecer abrigo,
hospitalidade, olhar com compaixão. Esse último significado, olhar com compaixão, nós encontramos na palavra de Deus, principalmente nos ministérios de Cristo, com grande insistência. Jesus olhava com compaixão, via, acolhia as pessoas com compaixão. E acolher significa isso, trazer para dentro do seu campo de ação e então cuidar. Já o verbo ver para Jesus é um pouco diferente. Isso porque Jesus não via de forma com limite. Ele via além daquilo que a pessoa se mostrava diante dele. A visão de Cristo não era uma visão míope igual a nossa visão é. A gente vê apenas aquilo que o nosso cérebro forma de imagem. Além disso, a gente não consegue ver. Mas a visão de Cristo no seu ministério era uma visão que ia muito além dessa mera visão de enxergar aquilo que o nosso cérebro coloca. A visão de Cristo era uma visão de perceber. Era uma visão de perceber. Então Jesus via as pessoas e percebia e sentia aquele momento o que é que a pessoa estava vivendo, naquele momento o que é que a pessoa estava passando. Essa visão, essa necessidade de perceber o ambiente, essa necessidade de sentir o ambiente, nós encontramos isso com muita tranquilidade quando nós, por exemplo, passamos sempre na mesma rua. Quando a gente passa sempre na mesma rua, nós deixamos de observar os detalhes dessa rua. A gente já passa ali de forma tão mecânica que talvez uma árvore, talvez uma flor, talvez um poste começa a passar por nós despercebido. É por isso que alguns médicos costumam falar que a gente precisa passar por ruas diferentes, justamente para a gente poder perceber o ambiente que está à nossa volta. E muitas vezes, quando nós nos acostumamos à vida cristã, muitas vezes quando nós nos acostumamos à igreja onde nós estamos, nós também nos tornamos míopes no sentido de não mais perceber o que acontece à nossa volta. Isso não acontecia com Cristo. Ele percebia o que estava à sua volta. E muitas vezes nós nos acomodamos aonde nós estamos e aí deixamos de sentir, deixamos de perceber o que está em nossa volta e aí nós deixamos de acolher as pessoas. Jesus então percebia, sentia e acolhia as pessoas, sempre fazendo algo além do que aquela pessoa imaginava. Cristo sempre fazia algo além daquilo que a pessoa pedia, justamente porque ele conseguia ver além daquilo que a pessoa necessitava. Então ela chegava com um pedido, Jesus então atendia aquele pedido, mas Jesus também mudava a vida daquela pessoa, porque Jesus percebia o ambiente onde ela vivia, aquilo que ela realmente sentia, e por isso então ele agia de forma completa na vida das pessoas, não só naquilo que a pessoa queria, mas ele também vai além daquilo que a pessoa queria e traz então com isso, traz a pessoa para o seu meio e com isso ganha a pessoa para o seu meio. Nós encontramos alguns textos na Bíblia, principalmente, é claro, no Novo Testamento, já que nós falamos de Cristo, que é o nosso exemplo. Ele coloca em alguns textos justamente esses dois verbos. Quando nós lemos Mateus capítulo 14, versículo 14, Jesus diz lá nesse versículo: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então Jesus está chegando, viu a multidão e ele então se compadeceu, olhou com compaixão, ele então acolheu essas pessoas e não só acolheu, curou então os seus enfermos. Lucas capítulo 7, versículos de 13 a 14, também temos essa mesma atitude de Jesus. Vendo-a, o Senhor se compadeceu e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando,
levanta-te. Quando Jesus estava chegando na cidade, né, saía então um funeral, e o único filho de uma viúva, de uma senhora já idosa, para ela naquele momento já não tinha mais esperança de vida, porque quem olhava por ela estava morto ali. E Jesus então viu além daquela mulher, não viu só aquela situação, viu aquela mulher como um futuro. E aí então ele se compadeceu. Esse compadecer de Cristo levou ele então a agir de forma além do que as pessoas esperavam. Marcos capítulo 1, versículo 41, diz a mesma coisa. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Quando ele então curou um leproso que vivia solitário. Então Jesus, além de ver igual nós vemos, Jesus então vê além daquilo. E aí ele então se compadece. Se compadecendo, ele então acolhe, traz aquela pessoa para o seu meio, para a sua congregação. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, nós temos então a forma de ver de Cristo, que nós podemos pensar assim, para nós, essa forma de que Cristo via não é a nossa forma, não tem como nós vermos como Ele. Mas, se nós lermos esse texto, e tem um outro que nós vamos colocar daqui a pouco, nós vamos ver que existe uma certa possibilidade de nós também termos essa visão que Cristo tem. 1 Samuel 16, 7 nos diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Quando Samuel foi lá para poder ungir o rei, um novo rei de Israel, lá na casa de Jessé. E Deus está falando então que ele via além da aparência. O homem vê a aparência, mas Deus vê além disso. E aí Jesus, como nosso exemplo, também via além dessa aparência. E Jesus, como nosso exemplo de vida, nos pede que nós também vejamos além da aparência. E aí, como nós podemos ver além da aparência? Parece-nos basicamente impossível. Mas hoje, se nós olharmos, nós vivemos um tempo hoje, principalmente agora, um tempo de carência. Por causa desse isolamento social, existe a carência de muitas pessoas em ser ouvida. Existe a carência de muitas pessoas em companhia. Existe a carência de muitas pessoas em sonhos que não vão poder ser realizados. Existe a carência de muitas pessoas hoje no que diz respeito à tolerância, no que diz respeito ao afeto, no que diz respeito à falta de alimento. E essas carências que nós vivemos hoje não era diferente das carências que Jesus vivia lá no seu tempo. E aí, como ele foi exemplo de acolhimento naquele tempo, ele quer que também nós sejamos exemplos e sigamos o seu exemplo de acolhimento hoje, no dias de hoje, com essa pandemia, com esse isolamento social. É preciso que a gente também saiba e aprenda a acolher como Jesus acolheu aqueles que o procuravam e que estavam à sua volta. Mas aí nós podemos perguntar assim, mas Jesus vê o coração da pessoa, porque Jesus é Deus. Como é que a gente pode ver então o coração da pessoa? Não há como nós humanos que somos ver o coração da pessoa. Mas aquele cristão que quer colocar em prática aquilo que Deus pede, ele então vê que para ele poder ver além, ele precisa depender de Deus. Aí ele vai notar que ver além é uma dádiva de Deus na vida de cada um de nós. E nós podemos fazer isso. Quando nós vemos um exemplo de uma situação dessa na vida do profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava lá numa cidade e o povo de Israel estava em guerra, Em guerra. E aí, durante a noite, o rei inimigo cercou a cidade aonde o profeta estava. Quando acordou de manhã, o profeta viu, que a cidade estava sitiada, mas o profeta Eliseu, ele viu além disso. Ele viu que Deus
havia e estava protegendo a cidade. Mas Eliseu viu isso. Mas o seu servo não conseguiu ver essa proteção de Deus. E aí o servo, então, em 2 Reis capítulo 6, versículo 17, fica totalmente transtornado. E fala o que com Eliseu? Ele diz o seguinte nesse verso. No verso 16, né, ele fala, então, oh, estamos perdidos. Não, o rei inimigo nos cercou, não há mais escapatória para nós. E o que Eliseu então fez? Eliseu, no versículo 17, diz o seguinte: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deus pode abrir a nossa visão além da que nós temos, além da que nós possuímos. Mas para isso é preciso que nós tenhamos disposição em pedir a Deus que Ele nos dê essa capacidade. Deus é que vai dar a cada um de nós a capacidade de não ver só o exterior, mas ver além disso. E com isso sentir a necessidade, perceber a necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Essa sensibilidade é algo que vai construindo dentro de nós aos poucos. É claro, nós vamos conseguir isso de uma vez. Mas Deus pode dar a cada um de nós, na nossa sinceridade, essa possibilidade de ver além daquilo que a gente está vendo agora. E com isso fazer algo mais. E com isso acolher um pouco mais. E com isso ser além e agir além das expectativas. Considerando esse primeiro momento, nós podemos partir então para o nosso primeiro texto, que é o texto de Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. É claro que o 37 e 38 também é importante nesse contexto, mas nós vamos nos ater primeiro aos versículos 35 e 36 de Mateus 9. Vamos lá então, Mateus 9. Nos diz o seguinte, o texto: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do rei, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Versículo 36. E vendo a multidão, de novo, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. De novo aí a questão do acolhimento, de novo a questão da visão de Cristo para com as pessoas. O versículo 35 começa colocando: e percorria Jesus. Então, continuamente, Jesus estava andando por meio das cidades. Jesus não parava. Jesus teve 3 anos de ministério ininterrupto. Ele não descansava, não perdia tempo em nenhum lugar. Ele estava constantemente andando pelas regiões. E o que é que ele fazia quando andava? O versículo 35 aí é claro em dizer que ele ensinava, ele pregava, preocupando aí o reino espiritual, mas ele também curava, preocupando aí também com a questão espiritual das pessoas, essa visão além que Cristo via nas pessoas. Então ele não apenas supria as necessidades espirituais da pessoa, mas ele também buscava suprir as necessidades físicas, e isso aí também era uma constante aonde ele estava passando, por onde ele passava. E aí no texto seguinte, no versículo seguinte, que é o verso 36, ele coloca de novo: e vendo a multidão. Jesus via o povo por onde ele passava, por onde Jesus caminhava, por onde Jesus seguia. Jesus via o povo. Infelizmente, hoje, nem todos conseguem ver o povo. Hoje, para muitas pessoas, o povo simplesmente é uma questão de estatística, mas Jesus via o povo. Assim como a igreja de Cristo precisa ver o povo, porque a igreja de Cristo é a continuação do ministério de Cristo aqui na terra.
Então, assim como Jesus via o povo, é preciso que a igreja também volte a ver o povo. Volte a ver o povo não como estatística, mas ver o povo na sua necessidade. Sentir o povo na sua necessidade. Perceber o povo na sua necessidade. E com isso fazer um acolhimento. A igreja não pode fazer igual Homero, que é um filósofo romano. Ele dizia o seguinte: odeio o povo simples e mantenho-me longe dele. Isso não deve ser a atitude da igreja, até porque Cristo é o nosso exemplo. E Cristo via o povo, e por isso que Cristo se compadecia pelo povo, que é o verso 16, e teve grande compaixão. É justamente essa compaixão que Deus, que Cristo tem para com o povo, que o levava a fazer, que o levou a fazer os milagres, que o levou a fazer essa grande quantidade de milagres no tempo que ele esteve aqui na terra. Essa compaixão serviu de inspiração para esses milagres. Isso porque, além de Jesus ver a questão física, ele também conseguia ver, então, a questão espiritual. A visão completa de Cristo trazia para ele a necessidade física das pessoas e ele curava, então, porque ele tinha compaixão, mas essa compaixão também era porque a alma daquele povo estava enferma, a alma daquele povo estava totalmente desgarrada, distante dele, distante de Deus. Por isso que ele descreve a multidão que ele via de duas formas. No verso 36 fala que ele descreve essa multidão como ovelhas sem pastor. É o final do versículo 36. Porque andavam desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Mas nos versículos seguintes, no versículo 37 e 38, Jesus vê a multidão como também uma colheita, madura. Como é que ele via então essa multidão sem pastor? O verso fala aqui, no verso 36, porque andavam desgarradas. No verso 36, e errantes como ovelhas que não têm pastor. Em outra tradução fala que elas estavam aflitas. Em outra tradução fala que elas estavam exaustas. Aflitas, ou seja, por causa da negligência, por causa da exaustão. Exaustas, elas estavam cansadas, estavam atormentadas. E por isso, elas pareciam pessoas que não tinham pastor. Pareciam ovelhas que não tinham pastor, porque estavam desgovernadas, estavam prostradas, estavam esgotadas. E esse exemplo que Deus fala que o povo estava parecendo, ele busca lá no profeta Ezequiel, lá no capítulo 34, e também no profeta Zacarias, no capítulo 11, onde Deus fala que o povo era como ovelha que estava desgarrada, que estava errante, que estava esgotada, que estava prostrada. Apesar dos líderes espirituais dizerem que eles estavam dando direcionamento espiritual para o povo. Apesar dos líderes religiosos estarem dizendo que estavam dando instrução religiosa para o povo. Mas ainda assim, eles estavam falhando. E como eles estavam falhando, quando Jesus via o povo, Jesus via então que o povo estava sem um norte, via que o povo estava sem um direcionamento, via que o povo não estava no caminho correto que Deus queria que o povo tivesse. Ezequiel capítulo 34, versículo 5, é um desses textos que Jesus usa que lembra o povo agora nesse texto. Ele diz o seguinte: assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. A visão de Jesus ia além. Mas nesse mesmo texto há uma esperança. Nesse mesmo texto há uma esperança. Porque nesse mesmo texto ele traz a ideia de um pastor. Ele traz a ideia de que vai haver uma salvação. Ele traz a ideia que Deus suscita e vai suscitar
um pastor para cumprir, para juntar, para trazer, para arrebanhar de novo essas ovelhas que estão prostradas e que se cumpre e que se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. E o que é que faz o bom pastor? Aí todo mundo sabe o que é que o bom pastor faz, né? Todo mundo já decorou o Salmo 23. O bom pastor faz com que nada falte para as suas ovelhas. E Cristo veio para isso, para que as ovelhas do seu rebanho não faltasse nada. Nem o exemplo que ele deu e quer que a gente siga. De acordo com o Salmo 23, o que é que a ovelha vai passar a ter? Pasto verdejante, água tranquila, vai ser protegida no caminho, vai ser levada para o caminho seguro. Se vier o perigo, ela vai ser protegida. Quando nós lemos João capítulo 10, versículo 11, nós encontramos: eu sou o bom pastor. E aí o que é que o pastor faz? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas, ao mesmo tempo que Jesus via o povo como ovelha, Jesus também via o povo como uma seara espiritual já madura para a colheita. Nos versículos 37 e 38, ele vê e coloca justamente isso. E ainda coloca a necessidade de que os discípulos, de que a igreja de Cristo ore para que surjam, para que venham novos pregadores, novos missionários, novos mensageiros. De um modo geral, aquela pessoa que se ajoelha diante de Deus pedindo missionários, pedindo pastores, de um modo geral, Deus acaba usando essa própria pessoa para ser um evangelizador, para ser uma pessoa que vai levar a sua palavra para as demais pessoas. E com isso, vir além e com isso acolher as pessoas. O segundo texto que traz essa acolhida, que mostra o exemplo de acolhimento de Jesus, nós encontramos em Lucas capítulo 9, que é o segundo texto. Vamos lá para ele. Lucas capítulo 9, versículos de 10 a 17, que é aquela parábola que nós tão bem conhecemos da primeira multiplicação dos pães. Essa palavra, ela começa no versículo 10, então é preciso que a gente entenda o porquê que ela começa daquela forma. E aí, se nós formos para o versículo 1 desse capítulo 9, nós temos lá que Deus dá aos discípulos, junto aos seus discípulos, e dá a eles poder e autoridade para poderem evangelizar. E os manda. Então, no versículo 1 do capítulo 9, Cristo manda os seus discípulos às aldeias, às cidades vizinhas, para que pudessem pregar a palavra. E junto com esse envio, Deus dá a eles o poder para fazer as coisas e dá também a autoridade, dá poder para poder curar, para poder levar a mensagem, e dá também a autoridade, o direito de fazer essas atividades. E aí então os discípulos foram, fizeram a sua evangelização e voltaram. Então o versículo 10 começa justamente com essa volta dos discípulos, mostrando a Jesus os resultados da sua viagem, os resultados da sua evangelização nas cidades aonde eles foram. Mas também há uma lição nessa parábola que nós não podemos esquecer e precisamos estar sempre com ela em mente. Uma lição muito importante. Ou seja, para Deus, para Jesus, não existe nenhuma situação impossível, desde que você se disponha a fazer. Ou seja, se nós temos algo, nós levamos diante de Deus e Deus então nos ajuda a usar isso para compartilhar. É o que acontece justamente com essa parábola, com essa multiplicação dos pães. Ou seja, algo que pela quantidade de pessoas era mínima, então era basicamente impossível com aquela quantidade de comida
alimentar aquele tanto de gente, mas levada diante de Deus, abençoada por Deus, pode reverter em grandes benefícios para aqueles que estão à volta de quem possui quem possui tal coisa, então para quem possui tal qualidade. Deus pode usar aquilo que a gente tem, mas para Ele usar aquilo que a gente tem, é preciso que a gente disponha a entregar. E aí, quando a gente dispõe a entregar, Deus abençoa e aí faz a obra, faz o milagre, faz a multiplicação. Então vamos para o versículo 10 até o versículo 17 e para que a gente possa então fazer algumas considerações e chegar então na nossa conclusão. Então vamos lá para o versículo 10 de agora Lucas capítulo 9. Deixamos Mateus 9, agora estamos em Lucas 9, de 10 a 17. Versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Então os discípulos, lá no versículo 1, foram enviados para evangelizar. Agora no versículo 10, eles voltam trazendo então as notícias. E aí Jesus, sabendo que é árdua essa tarefa, Jesus sabendo que era árdua, porque eles tinham ido sem mantimento, sem reserva, sem roupa reserva, eles iam depender totalmente do lugar aonde eles estavam pregando a palavra. Então Jesus, sabendo que eles tiveram dificuldades, que foi desgastante, pegou os seus discípulos e foi então para um lugar mais tranquilo, aonde ele pudesse descansar juntamente com os seus discípulos, para de novo entrar na obra, de novo voltar à evangelização. Esse então é o versículo 10. Mas aí no versículo 11 nós temos: e sabendo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. A multidão viu que Jesus estava passando de barco, saiu de um lugar, entrou no barco, foi para outro, e então calculou: ele saiu de barco aqui, só pode ir para aquele lugar lá. E a pé deram então a volta no lago. Alguns chegaram antes, mas outros chegaram depois. De qualquer forma, o texto fala que quando Jesus chegou lá, viu a multidão, que é o versículo 11. E aí viu a multidão e acolheu aquela multidão. Jesus estava cansado, os seus discípulos estavam cansados, mas Jesus, diante de uma necessidade, não abriu mão do seu ministério. Acolheu a multidão. João fala, que essa multidão nem sempre seguia Jesus porque acreditava em Jesus, porque tinha fé em Jesus. Muitos dessa multidão estavam ali interessados em receber alguma graça. Muitos daquela multidão estavam ali querendo ser curados. Muitos ali estavam porque tinham curiosidade no que diz respeito àquilo que Jesus fazia. Mas mesmo com essa motivação equivocada, mesmo com essa motivação errada, Jesus ainda assim acolhia as pessoas, ensinava as pessoas, curava as pessoas. Jesus ainda assim agia em todos os aspectos da vida dessas pessoas. João 6, capítulo 2, coloca justamente isso, que é também uma das traduções dessa multiplicação. Ele diz o seguinte: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então nem sempre o ideal era nobre, mas ainda assim Jesus via além, via aquele povo como uma ovelha que estava cansada, prostrada e desgarrava, e que precisava de um pastor, e que precisava de alguém para voltar com ela para o caminho. E aí Jesus então começa de novo a pregar, Jesus então começa de novo a falar para aquela multidão, e o tempo passa, e o tempo vai caminhando, e aí no versículo 12, o tempo já estava de tardinha, né? Então o que diz o versículo 12 de Lucas 9? E já o dia começava a declinar. Então
chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias, ao redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Os discípulos agora estavam vendo a necessidade daquele povo e comer, porque o povo estava ali o dia inteiro praticamente, sem comida, vamos dizer, no sol. E aí o povo precisava então recompor, o povo precisava, vamos dizer, tomar banho, agasalhar, tomar banho, porque possivelmente ali de noite poderia fazer frio. Ou seja, os discípulos estavam querendo dizer que o povo precisava agora buscar para si um acolhimento agora físico. Por isso que eles chegam então a Jesus e falam: despede a multidão, porque eles precisam agora buscar para eles as suas, satisfazer agora as suas necessidades físicas. E aí de novo a visão de Cristo além. Os discípulos estavam vendo só aquele momento, só aquela situação. Agora nós temos Jesus vendo além daquela situação, que é o versículo 13. O que é que Jesus responde aos seus discípulos com essa indagação no versículo 13? Mas ele lhes disse, Jesus: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Jesus está dizendo: vocês têm aquilo que a multidão precisa. Então está na hora de vocês pegarem isso e darem para a multidão. Não importa, Jesus não estava querendo dizer para eles ali a questão da quantidade. Jesus estava dizendo: vocês têm a solução para essa multidão. Basta que vocês disponham essa solução, basta que vocês queiram usar essa solução para servir ao povo, para servir a multidão. Jesus naquele momento se via como um provedor. Isso porque o povo estava ali por causa dele. Jesus então se sentiu como um anfitrião. E Jesus então fala aos discípulos: nós que trouxemos esse povo para cá, então nós é que precisamos então dar de comer. Então por isso que ele pergunta ao povo, por isso que ele pergunta aos seus discípulos: o que é que nós temos aí? O que é que nós podemos fazer para que essa multidão então se também tenha a sua satisfação física? E aí, o que é que os discípulos disseram? Que tinham 5 pães e 2 peixes. 5 pães, na verdade, eram pães redondos, menores do que esses pães que a gente compra na padaria. Os peixes era tipo sardinha, então tipo 2 sardinhazinhas pequenas. É claro que essa quantidade de alimento não era possível para alimentar aquela multidão que estava ali ouvindo a palavra, ouvindo aquilo que Cristo tinha a dizer para cada um deles. Jesus então se preocupou e buscou a solução aonde estava. Muitas vezes nós presenciamos um problema, temos a solução, mas queremos buscar fora essa solução. É preciso então, Jesus está nos ensinando aqui, está querendo dizer que quando nós estivermos diante de um problema, primeiro a gente tem que buscar se nós podemos ter a solução. É preciso que a gente então busque em nós ser a solução. Porque muitas vezes nós conseguimos e conseguiremos ser a solução em muitos dos problemas que a gente vive, ou então em muitos dos problemas que aqueles que estão à nossa volta possam estar passando. E aí então, com esses 5 pães e 2 peixes, Jesus fala para os discípulos no versículo 14, como é que eles deviam então agir a partir daquele momento. Então, o que é que Jesus fala no versículo 14? Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. Então, até agora eu não falamos a quantidade de pessoas,
Diz o texto que tinham ali quase 5.000 homens. Aí nós vamos considerar, sempre tem mais mulheres que homens. Então vamos falar aí, tinha mais umas 7.000 mulheres. E as crianças que estavam juntas? Se as mulheres foram, geralmente, se tinha um menino pequeno, levavam os seus filhos. Então a gente pode colocar aí pelo menos umas 15.000 pessoas estavam ali à espera desse alimento, que ia sair de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus mostra aí de novo como ele age. Ele age na ordem. Jesus sabia que se ele pegasse aqueles alimentos e começasse a dar, ia todo mundo afluir para cima dele, ia ser uma confusão, ia ser uma briga, muitas pessoas iam acabar sendo pisoteadas. Então Jesus primeiro põe ordem na multidão. E como é que ele pôs essa ordem? Mandou dividir as multidões em grupos de 50 em 50. Então 50 senta num cantinho, 50 no outro cantinho, 50 no outro cantinho, porque aí os discípulos iam para cada um desses grupos. Ou então um representante de cada um desses grupos é que vinha buscar o alimento para eles. Jesus então sabia por ordem naquilo que ele fazia. E aí no verso 16, depois no verso 15, né? E assim o fizeram e todos então se assentaram, então separou o povo em grupo de 50, e no versículo 16 o texto nos diz: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu, e os deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Jesus era Deus, mas ele estava aqui para dar o exemplo. Ou seja, Jesus primeiro pegou a comida e abençoou. Orou a Deus. Jesus com essa bênção ao alimento está mostrando ao povo a necessidade de reconhecer quem é o responsável pelo nosso sustento. Jesus estava mostrando que quem providenciou aquela comida para aquele momento e para todos os outros momentos é a pessoa de Deus Pai. Por isso então que ele abençoa, que ele ora a Deus, agradecendo aquele alimento. E só depois disso, só depois de colocar aquela comida abençoado diante de Deus, é que então o milagre acontece. É que então Jesus começa a partir o pão e dar aos seus discípulos. Aí vai ficar parecendo aquela panela da viúva que nunca acabava. Quando tirava, sempre aparecia mais. Então foi isso que aconteceu com esse milagre. Jesus dividia um pão, dava, aí tinha outro pão lá, surgia outro pão, dividia de novo e ia dando. Aí o milagre ia acontecendo. E aí as pessoas chegavam, pegavam o seu quinhão e iam então para o seu grupo de 50 e lá dividiam para eles. E assim todos então puderam comer. Mas o milagre surgiu por quê? Porque havia material, foi disponibilizado o material, Cristo então abençoou, colocou diante de Deus aquele material, então Deus agiu. E o milagre então surgiu, e todos comeram e se fartaram. E no versículo 17 fala que houve sobra. No versículo 17, comeram todos e saciaram, e levantaram do que sobejou 12 cestos. De pedaço sobraram 12 cestos. Essa sobra nos mostra que quando nós damos, usamos aquilo que temos, Deus nos abençoa e faz com que aquilo se multiplique para nós. Ou seja, a pessoa é abençoada e nós também somos abençoados. Essa sobra nos mostra que quando Deus age na vida de cada um de nós, quando Deus age naquilo que nós temos, aquilo ali sempre vai estar disponível e nunca vai faltar nem para nós e nem para as pessoas que nós escolhemos, vamos dizer assim, acolher ou então compartilhar. 4 reflexões a gente pode considerar nesse
nesse ponto. A primeira reflexão que nós não podemos deixar de considerar é que quando nós falamos de acolhimento, nós falamos de envolvimento. Acolher é envolver. Então, quando nós acolhemos alguém, nós nos comprometemos com ele. E aí, quando nós nos comprometemos com ele, nós então usufruímos com ele das bênçãos, do prazer de acolher. E aí a questão é, nós temos acolhido, nós temos acompanhado, nós temos sido exemplos, então precisamos pensar nesse aspecto. Uma segunda reflexão que nós temos que considerar é que a Igreja de Cristo precisa acolher o povo. Mas acolher o povo não é ser conivente com o pecado do povo. Acolher o povo é trazê-lo para o reino de Deus e mostrar que ele está em pecado. Acolher o povo, a igreja que acolhe o povo, ela não precisa abrir mão dos valores do reino, ela não pode transigir dos valores do reino. Mas ela precisa mostrar àqueles que estão sendo acolhidos a sua vida de pecado. E mostrar a eles a necessidade de pedirem a Deus, o perdão pelos pecados que eles porventura estejam. Uma terceira reflexão que a gente precisa ter é ver. É fazer o mesmo pedido que o cego de nascença fez a Cristo, que eu veja. Só que esse pedido não é para que o meu olho veja, mas é para que o meu coração tenha essa sensibilidade de ver além. Então eu preciso pedir a Deus que Ele me dê um coração sensível às carências dos outros. Eu preciso pedir a Deus que meu coração esteja aberto e apto a perceber aquilo que a pessoa não me falou, mas quer me falar. E aí é só Deus que vai nos dar essa capacidade, é só Deus que vai nos dar essa percepção. E como o servo de Eliseu teve, pela oração de Eliseu, então se nós pedimos a Deus, Deus também pode nos dar essa capacidade, Deus também pode nos dar essa percepção. E uma quarta, que é uma coisa simples, que talvez está acabando, é a necessidade de nós agradecermos a Deus pelo nosso alimento, pela provisão que Ele tem nos dado a cada dia. À medida que nós agradecemos a Deus o alimento, a provisão, nós damos o testemunho para a nossa própria família. Quando os nossos filhos nos veem agradecendo a Deus pela comida, agradecendo a Deus pelo trabalho, agradecendo a Deus pela casa que temos, nós ensinamos aos nossos filhos de que tudo que temos e tudo que somos é de Deus e vem de Deus. E também, ainda mais, nós dizemos que Deus, a eles, que é Deus que cuida de cada um de nós, que provê a cada um de nós, que nos dá aquilo de que necessitamos e aquilo que nós precisamos para vivermos a nossa vida como testemunhas de Cristo, como igreja de Cristo, como pessoas que seguem o exemplo de Cristo. E que nós possamos então buscar em Deus essa capacidade de sermos como Cristo foi, acolhendo e também vendo. Acolhendo e vendo. Vendo além. Fazendo além daquilo que se espera de nós. E com isso, então, Deus nos abençoa e abençoa aos demais. Que Ele, então, nos abençoe e esteja nos ajudando a cada dia a sermos isso que Ele quer de nós. Pessoas que buscam cada vez mais estar trazendo as pessoas para o seu seio e com isso fazendo com que a igreja seja uma igreja cada vez mais forte, mais numerosa e mais firme na sua palavra. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém.